Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, abençoai a minha família. Lucas nasceu em Antioquia no século I. É autor do terceiro Evangelho e dos Atos dos Apóstolos. Evangelista da Misericórdia, dedicou particular atenção aos pobres, às vítimas de injustiças e aos pecadores acolhidos pelo perdão de Deus. Por ele conhecemos fatos ligados a Maria e à infância de Jesus. O seu exemplo é um convite a nos aplicarmos, com zelo e caridade, ao anúncio do Reino. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. O terceiro evangelho é considerado como sendo de Lucas. Ele não assinou seu livro, como também os demais evangelistas não o fizeram. Desde o século II, esse livro é chamado de Evangelho de Lucas. Não se sabe quem era. Sabe-se que ele também escreveu Atos dos Apóstolos. Desenvolveu-se muita lenda a respeito dele. Uns creem que Lucas fosse Lúcio de Cirene, companheiro de infância de Herodes. Outros pensam que foi companheiro de Paulo em suas missões, pois em Atos 16 ele usa o pronome nós, como se fosse um dos colaboradores de Paulo e sua equipe. Baseando-se em Colossenses 4, quando Paulo fala de Lucas, o médico, Paulo fala de Lucas, o médico. Então formou-se a tradição de que exercesse a medicina. Não se sabe realmente quem ele era, mas, ao que tudo indica, foi o único autor não judeu que escreveu livros bíblicos e, provavelmente, um teólogo convertido por Paulo que pôs seus talentos a serviço da igreja de todos os tempos. Só Lucas que nos fala deste episódio. Jesus, depois de ter enviado os 12 em missão, envia também estes 72 discípulos. A missão é uma das grandes preocupações do terceiro evangelista. Nos Atos dos Apóstolos, além das missões de Pedro e de Paulo, fala das missões de Estevão, de Filipe e de outros apóstolos. A messe do Senhor precisa de muitos trabalhadores. Há que pedi-los e que enviá-los. A oração não só prepara, mas é parte integrante da missão. A missão começa na oração, e rezar é estar em missão. Como seu mestre e Senhor, os discípulos devem ir em missão como cordeiros para o meio de lobos. O anúncio essencial é: o reino de Deus já está próximo de vós.
Trata-se de uma expressão densa de significado. Os tempos completaram-se, isto é, estão cheios da presença de Deus que salva. A presença de Deus concretiza-se na pessoa de Jesus e nos seus ensinamentos. Oremos. Senhor, nosso Deus, que escolheste São Lucas para revelar com a sua palavra e os seus escritos os mistérios do vosso amor pelos pobres. Fazei que sejam um só coração e uma só alma, aqueles que se gloriam no vosso nome e em todos os povos mereçam ver a vossa salvação. Amém. Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, abençoai a minha família. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.